Olá galera, tudo bem? Então eu quero trazer para vocês algumas informações sobre a história antiga e que trouxe a nós o Muay Thai de hoje. Então nós temos que voltar no tempo para entender algumas coisas de agora. Vamos lá? Não. Voltar no tempo não é tanto assim, galera. Não é tanto assim. Muay Thai não é milenar, como a galera imagina que é. Muitos falam por aí erroneamente. Vamos entender. Vamos falar sobre o período Sukhothai. O período Sukhothai datou de 1238 a 1438. Então foram 2 séculos desse período. Algumas pesquisas datam de 1238 depois de Cristo, a fundação de um território chamado Muay Thai, que significa Terra de Homens Livres. Seu primeiro governante foi Sri Indraditya. Em 1365, a cidade Sukhothai começa a entrar em declínio. Algumas cidades que faziam parte dessa cidade, algumas regiões adjacentes, romperam acordos. Então essa cidade foi descapitalizando. Nesse período, nasceu então uma nova cidade-estado chamada Ayutthaya. Ayutthaya significa cidade sagrada. A título de curiosidade, hoje vocês podem fazer passeios por lá, passeios que custam menos de R$1.000, para você conhecer templos, conhecer estátuas, conhecer algumas artes que foram colocadas em troncos de árvore. Todas essas fotos seguem agora aqui, ó, para vocês verem. Nessa cidade de Ayutthaya existem diversos templos. Wat Mahathat, Frasi Samfet, Lokaya Sutaram, Phra Mongkon Bofit, dentre diversos outros, que eu não vou citar aqui, para não estender muito o vídeo, que a nossa intenção é outra. Nesse período, o rei Ramatibodi I, ou Wutong, ele decretou a religião budista Theravada como religião principal do seu período de governo. Theravada significa escola ou doutrina dos anciões. Essa religião, ela ensina os princípios de Buda. Hoje em dia, mais de 100 milhões de pessoas seguem essa linha do budismo Theravada. Em 1511, o rei estabelece comércio com Portugal e a cidade passa a se chamar Reino de Sião. Nessa época surge um compilado militar, um grupamento militar, denominado Chupasart. Daí iniciaram alguns treinamentos de arte marcial. Nesse período, o rei criou uma unidade de elite chamada DRB, Departamento Real de Boxeadores. E essa unidade de elite protegia a família real. Ayutthaya foi a capital do Reino de Sião por 400 anos. Nesse período, criou-se alianças com a França, na época do reinado de Luís XIV. Esse tipo de comércio se estendeu a outros países, como Espanha, Inglaterra e Portugal, como já havia dito antes. Uma curiosidade é que o termo Sião, traduzido, se refere a marrom escuro, que era o tom da pele dos habitantes da região. A Birmânia, por diversas vezes, tentou invadir e destruir os territórios siameses, até que, em 1563, a capital Ayutthaya é conquistada. O rei da Birmânia aprisionou a família real de Ayutthaya e colocou-os como vassalos dentro do castelo do reino da Birmânia.
Um dos filhos da família real se chamava Narezoan. Narezoan, ainda criança, estudou tática de combate armada e desarmada, estudou política, fez parte da nobreza birmanesa, retornou ao Sião aos 16 anos. E com essa idade, ele iniciou uma revolta contra os birmaneses. Ele conseguiu segurar 5 tentativas de invasão da Birmânia ao Reino de Sião, entre 1584 e 1593. Assim, ele libertou o Reino de Sião do poder dos birmaneses. Nessa batalha final, em 1593, Narezoan fez a lendária batalha denominada a Batalha dos Elefantes. E foi assim que, em campo de batalha, ele matou o príncipe birmanês e libertou seu povo da tirania birmanesa. Durante o reinado de Narezoan, que era conhecido como o Príncipe Negro, ele criou uma unidade de elite chamada os Daboias Selvagens. Daboia é um tipo de serpente lá da parte oriental, a parte asiática. E essa serpente víbora é uma das mais venenosas do mundo. Agora nós vamos falar sobre uma figura muito conhecida. O nome dele era Prachal Suá, mais conhecido como Rei Tigre. O período do seu reinado foi de 1662 a 1709. Uma curiosidade desse rei é que ele se vestia de camponês para ir fazer lutas em alguns eventos que haviam na cidade. Ele lutava vestido de camponês. Entrava disfarçado nos eventos, em algumas competições, e testava as suas habilidades de luta. Baixou um decreto que todo o povo siamês deveria ter contato com a luta armada e desarmada. Nesse período, o Rei Tigre conseguiu trazer a paz ao Reino de Sião. Haviam lutas, competições, em todas as regiões que faziam parte do Reino de Sião. Não pensem vocês que Rei Tigre era uma denominação, um elogio por ele ser um exímio lutador, não. Essa denominação foi porque ele era um cara mau. Ele é um cara mau para o seu povo. Ele era cruel. Ele mandava decapitar e mandava aprisionar pessoas por meras questões pessoais. No período se espalhou a notícia de que o rei se disfarçava de camponês para lutar em competições. Aí você já viu, né? A aflição e a preocupação do povo. Pelo simples fato só de você tocar no rei, você era executado. Ao Suá, o Rei Tigre, ele dominava diversos estilos de Muay. Ele aprendeu com alguns mestres da época. Agora nós vamos falar sobre outro personagem muito importante na história do Reino de Sião, Nai-Khanon-Ton. Nai-Khanon-Ton foi um prisioneiro de guerra quando o Reino de Sião foi conquistado pelos birmaneses em 1767. Em 1774, o rei birmanês realizou um festival e organizou algumas competições de luta. O rei Magra, que era o rei da Birmânia, ele era muito curioso sobre a luta desarmada dos siameses. Ele organizou um torneio e indicou o prisioneiro Nai-Khanon-Ton para lutar representando o povo siamês. Na sua primeira luta, Nai-Khanon-Ton fez um Vai-Kru Hamuai, venceu o seu oponente de forma rápida. Mas o que é um Vai-Kru Hamuai, que o prisioneiro de guerra Nai-Khanon-Ton fez antes da luta? Isso é objeto para um vídeo posterior onde nós vamos explicar corretamente esse ritual sagrado. O rei invalidou o resultado da primeira luta de Nai-Khanon-Ton por questões em que ele disse que Nai-Khanon-Ton usou de magia negra para vencer a luta. E nisso, o rei colocou Nai-Khanon-Ton para lutar mais 9 vezes. E todas as 9 ele venceu. Assim,
o rei decretou a liberdade de Nai-Canonton, que retornou ao reino de Sião. Durante todo esse período do reino de Sião, vários tipos de Moai foram treinados e desenvolvidos, cada um com o nome da sua região. Um deles era o Moai Corá, que era da região leste, que dava ênfase à força dos punhos. Moai Chaya, que era da região sul, que dava ênfase às defesas, cotovelo, postura. Moai Tassal, que era da região norte, que a ênfase era a velocidade, principalmente chutes rápidos. Moai Lopburi, que a ênfase era em combinação e velocidade. Existiam lutas organizadas em algumas festividades que cada tipo de Moai levava um representante. E eles lutavam entre eles para disputar qual o melhor estilo. E nessa época, eles usavam cordas envoltas nas mãos. O nome era Kardishuek. E essas cordas enlaçadas nas mãos eram padrão. E a maioria delas era feita de cânhamo. Alguns lutadores rolavam a fibra até o cotovelo. Mas o Moncon representava cada tipo de Moncon, uma região da qual o lutador pertencia. Algumas regras eram estabelecidas no início do combate, mas quase sempre a luta terminava em nocaute ou desistência do adversário. Uma curiosidade é que não existia categoria de peso. E o tempo era marcado por um coco furado embaixo, dentro de uma bacia. Quando o coco afundava, acabava o round. Nessa época, o ringue era desenhado por marcas de giz no chão, formando um quadrado. Depois começaram a se organizar, colocando cordas em volta da delimitação da luta. Existia um juiz que ficava no centro da luta, observando para que não acontecesse nenhuma fatalidade. O rei Rama V apresentou diversas apostas nessa época em alguns lutadores. Infelizmente, devido a algumas guerras e queimas de documentos pelos inimigos, existiam antigamente diversos tipos de Moai, mas foram conseguidos encontrar apenas documentos desses 4 tipos de Moai que foram citados anteriormente. Em 1909, o rei Rama V organizou um torneio em que diversos lutadores iriam se enfrentar, representando cada um o seu estilo. E os 3 vencedores iriam ganhar o título de Muen. O título Muen é um título que aproxima a pessoa civil próxima ao rei. Os 3 representantes que venceram foram o de Lopburi, Chaya e Corá. Esses 3 estilos se tornaram oficiais do governo. Eles juntos foram ensinados nas academias militares. E esses ensinamentos de luta faziam parte também da vida escolar. Nessa época, o boxe ocidental também foi incluso no currículo escolar. Nesse mesmo ano de 1913, o termo Muay Thai surge e foi criado uma denominação Muay Sakorne para denominar o boxe ocidental e diferenciar do Muay Thai. Uma curiosidade é que na época da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, o governante do Reino de Sião enviou tropas para lutar a favor dos aliados em Marselha, na França, mostrando assim a arte marcial siamesa. Em meio à Revolução, em 1932, o país passou de monarquia absoluta a monarquia constitucional.
E exatamente no dia 23 de junho de 1939, o país deixou de se chamar Sião para se chamar hoje Tailândia. Vamos agora entender a situação do Moai Boran. Moai Boran, na verdade, iniciou na época dos Chupasat, falado anteriormente. Esse compilado militar. O termo Moai Boran só foi definido no século XX. E esse nome foi determinado para preservar as raízes desses antigos estilos de luta. Moai significa luta, Boran significa antigo, ou seja, luta antiga. Essa compilação dos estilos antigos de luta, ela nasceu para que fosse facilitado o ensino e o estudo. E o termo Moai Boran, ele segue dois caminhos. O primeiro é o Mae, Mai, Muay, que é um estilo dividido em 15 movimentações de ataque e defesa. E o segundo é o Luk Moi Muay, que ele é para ser praticado apenas quando a pessoa conseguir dominar a técnica do primeiro. O Muay Thai, como nós conhecemos hoje, ele tomou forma entre os anos de 1920 e 1930. Nessa época, o boxe ocidental foi de fundamental importância para que fossem colocadas categorias de peso, a introdução das luvas, a pontuação semelhante ao boxe, as dimensões do ringue, o tempo de cada round e quantos rounds em cada luta. Mas em 1955, a televisão tailandesa iniciou uma transmissão em cadeia nacional de lutas nos estádios que são mais conhecidos na Tailândia, que é o Rajadamnern e o Lumpini. E nessa época, diversos outros lutadores de outras lutas desafiavam lutadores de Muay Thai. Essas lutas nesses estádios são movimentadas a apostas altas. E existem alguns filmes e documentários que falam sobre o Muay Thai, que explicam a dificuldade dos lutadores que iniciam bem jovens. Eles iniciam bem jovens, mais para sustentar as famílias. Eles desde pequenininhos começam a treinar num campo de luta e iniciam sua batalha nos rings. Lá, a luta é por categoria de peso e lutas que os lutadores tiveram até hoje nas suas carreiras. Então, um lutador que tem 10 lutas vai lutar com outro que tenha entre 8 e 12 lutas. E as apostas são altas em cada lutador. E esses lutadores se esforçam ao máximo. Para eles é como se fosse um trabalho. Eles que levam o sustento para casa. Porque muitas famílias são pobres. E esses lutadores fazem de tudo para treinar forte e vencer. Para que eles possam levar um pouco de dinheiro para casa e dar sustento às suas famílias. Um documentário muito bom que explica sobre esse tipo de luta, de esporte, que é o Muay Thai. Ele se chama Lutas Ancestrais. Esse é um documentário onde existem diversos tipos de luta. E o Muay Thai está incluso nele. O outro é Soco no Estômago. Todos dois tem na Netflix. Procurem lá e vocês vão gostar muito de entender um pouco mais sobre a vida desses lutadores. Eu não posso deixar de citar aqui um grande amigo, como sempre, que é o Thiago Simão, que obteve sucesso em trazer aqui para o nosso país toda a história sobre essa cultura maravilhosa, antiga e atualmente a Tailândia. É uma pessoa que faz parte da
Acervo Thai. Sigam lá, comprem os livros dele e vocês vão ter muito conhecimento. Eu não estou ganhando nada com isso. Eu apenas quero que você tenha consciência e aprenda um pouco mais sobre o que você ensina. O primeiro livro do Tiago Simão é esse aqui, ó. Esse livro você encontra na Amazon. O Tiago Simão está no Instagram. Sigam ele, sigam o Acervo Thai e vocês vão estar sempre atualizados de toda a história referente ao Muay Thai.